Muito boa tarde. É com alegria que retornamos ao Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Itamaracá, Pernambuco, nos congratulando com todos aqueles que formam os colaboradores dessa nobre instituição que vem ao longo dos anos divulgando a doutrina do Mestre Jesus ou a doutrina dos Espíritos a todos que aí chegam. Queremos também saudar os internautas, aqueles que estão compartilhando conosco esse momento de alegria, de felicidade, de estarmos aqui mais uma vez e queremos agradecer pelo convite. Hoje nós estamos estudando ou dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E esse capítulo, ele é bem importante como todos os outros, mas nos chama a atenção sobre a questão da caridade e da evolução do espírito ou da salvação. O homem, ao longo da vida, sempre se preocupou com a questão do salvar, como será depois da morte, e as religiões sempre falaram na questão da salvação do ser. Aqueles que seguem o caminho correto serão salvos, aqueles que não seguem o caminho correto não serão salvos, e eis aí a dúvida do ser humano. Mas a doutrina espírita nos traz esclarecimentos pautados, lógico, nos ensinamentos do Mestre Jesus, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, sobre essas questões. Esse capítulo ele trata de diversas questões sobre o de que precisa o espírito para se salvar, parábola do bom samaritano, que trata da verdadeira caridade, o mandamento maior, necessidade da caridade segundo São Paulo, esse grande divulgador dos ensinamentos do Cristo. Fora da caridade não há salvação, e ainda nas instruções dos Espíritos, lá no final, Paulo, o apóstolo, em Paris, 1860, nos deixa uma grande mensagem sobre fora da caridade não há salvação. Mas nós vamos falar um pouco sobre o início do texto e a passagem dos evangelhos a respeito dessa questão, onde nos foi convidado a falar sobre a salvação dos ricos. E aí a gente começa a lembrar a salvação dos ricos e dos pobres. E aí tem aquela questão, não é? É mais fácil passar uma agulha ou uma corda no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E existem várias discussões sobre essa questão. A doutrina cristã e o espiritismo nos fala um pouco diferente dessa salvação do rico ou do pobre, que não é a questão dos status sociais que a gente vive na Terra, mas é o bom uso daquilo que a gente é proposto a fazer em qualquer nível social ou econômico. São as atitudes humanas, é o que ele faz, é como ele vê a questão da espiritualidade. Então, quando a gente escuta dizer que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, a gente pensa, poxa, então os ricos estão... Não é? Mas não é bem assim, porque existem muitas pessoas ricas, ou seja, que são possuidores de bens materiais, mas eles sabem administrar bem o que eles têm nas mãos. Você já pensou se só quem fosse para o céu, ou a salvação, ou a evolução espiritual, fosse o pobre, não é? Aí os ricos... Por outro lado, a doutrina espírita vem nos esclarecer a respeito das vidas sucessivas, ou das diversas existências. Hoje eu posso estar aqui como pobre, amanhã como rico, depois no estado de sofrimento muito grande, resgatando os meus débitos do passado, ou provando, não é,
a minha resistência, posso vir no corpo feminino, no corpo masculino. Então eu preciso passar por diversas experiências para poder chegar a um estágio evolutivo, o que nas religiões normais fala-se de a salvação. E aqui no texto do Evangelho, nós vamos ver o que narra os evangelistas. E ele começa assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, e reunidas diante dele todas as nações, ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Nós sabemos que Jesus ele falou muito uma linguagem figurativa, e na realidade não vai acontecer do jeito que está escrito. Isso é uma simbologia, é uma parábola, é uma metáfora, não é? Na realidade, está falando do crescimento espiritual de cada um e o olhar do Mestre Jesus e de Deus a respeito das pessoas. Isso aí é uma forma de chamar a atenção. Depois, os evangelistas eles anotaram os ensinamentos do Cristo numa época, bem depois de 60, 70 anos da morte do Cristo. E a linguagem, o idioma, a cultura, o conhecimento das pessoas eram uns. Quem sabe o que está escrito ali tinha um sentido na época que para nós, na nossa linguagem, tem outro. A questão também da tradução. Né? Mas tudo bem, continua aí o texto. Então dirá o rei, você veja que é uma simbologia, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitaste, estive preso e me foste ver. Aí a gente já começa a perceber a intenção dessa mensagem e onde o Cristo quer chegar. Quer dizer, para a gente atingir um estágio evolutivo melhor, ou a salvação, como queiramos chamar, a gente precisa de atitudes como o próprio Mestre nos ensina. Né? A preocupação com aqueles que tiveram fome e que você tinha em casa e não dividiu, aqueles que precisam de estar investidos e você possuía o que vestir e não acolheu, aqueles que estavam doentes e você não visitou, os que estavam presos. Então Jesus estava falando aí da necessidade do acolhimento às pessoas. E como é que nós estamos agindo no dia a dia diante daqueles que nos rodeiam? E veja só, a gente não está se referindo ao templo religioso. Somente aqueles que chegam na casa espírita, por exemplo, nós que somos espíritas, mas o Cristo se referia a todos aqueles que tivessem ao seu redor. Aqueles que chegam na nossa família, às vezes com sérios distúrbios, com dificuldades, como é que a gente trata? Aqueles que nos peitam com as suas intenções, que a gente encara como se fosse maldade daquele espírito, mas tem um propósito por trás de tudo isso. Ou ele chegou naquele estágio porque nós contribuímos em outras existências, ou ele está nos fazendo um teste, ou nós concordamos em receber espíritos com dificuldades na nossa vida para que pudéssemos ajudar e eles nos ajudarem a crescer, a desenvolver as nossas virtudes. Quando a gente olha por esse ângulo dos ensinamentos de Jesus, a gente começa a entender de outra forma e entender melhor por que acontecem essas coisas na nossa vida. E continua ainda o texto. Então respondeu-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber?
Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ou seja, Jesus ratificando mais uma vez a necessidade que temos de estendermos sempre as mãos àqueles que estão ao nosso lado na nossa caminhada terrena. E quando a gente diz assim, nós estendemos as mãos, é como se nós já estivéssemos assim, num patamar evolutivo ou de superioridade. Não é bem isso. É porque nós precisamos darmos as mãos uns aos outros. Porque quem de nós, quem que está nos ouvindo agora nessa live, não já teve uma grande dificuldade? Por mais bens que possuirmos aqui na Terra, mas nós temos as nossas necessidades. Certa feita eu escutava um comentário, não era uma palestra, mas uma breve conversa de Dom Helder Câmara. Ele estava acompanhando um momento da Igreja Católica em praça pública ali no centro da cidade. Era uma procissão que estava chegando na frente da igreja. Então pararam e ele subiu lá no palanque para fazer um comentário, né? Uma mini palestra. E ele estava se referindo exatamente à questão da nossa vida uns com os outros, daqueles que têm mais, daqueles que têm menos, daqueles que precisam, daqueles que não precisam. Ele fez a segunda pergunta: quem de nós, por mais rico que formos, não precisa da ajuda do outro? E quem de nós, tão pobre que não tem algo para doar para alguém? E ele citou alguns exemplos. Por exemplo, às vezes você tem todas as condições, mora numa casa boa, tem seu veículo próprio, e chega em casa na hora de uma chuva, de um toró, feito está acontecendo agora, não é? E precisa de alguém que vá lá abrir o portão para o carro entrar, senão ele vai ter que sair do carro, vai se molhar na chuva. Então, naquele momento, ele está precisando de alguém. E nós, por mais pobre que formos, sempre temos algo para fazer. Na Casa Espírita a gente sempre fala, todos temos algo a doar. Não é só as coisas materiais. A doação não é só um farnel para aquele que está sem comida na sua despensa. Muitas vezes a pessoa até que tem comida, mas ele está precisando de algo mais. As pessoas, e principalmente nos dias de hoje, onde a gente vê uma sociedade muito carente de afetividade, as pessoas caminhando para um estado de depressão, de ansiedade, com tudo que está acontecendo e sem entender o princípio da vida. E como as pessoas estão precisando de afeto, de alguém que chegue junto, de um sorriso, de um abraço amigo. Nas casas espíritas a gente vê muito isso, na casa que eu participo. Nós gostamos muito de abraçar e sofremos um pouco quando da pandemia, que a gente não podia estar abraçando todo dia, nem os nossos parentes. Mas como nós precisamos de um abraço de alguém. Como alguém precisa que outro diga, Deus te ilumine, Deus te acompanhe, Deus te abençoe. Isso era uma prática das gerações anteriores. Eu lembro, quando eu era adolescente, nós pedíamos a bênção aos nossos pais, aos mais velhos, e aquela mãe que chegava para o filho, Deus te abençoe, meu filho, Deus te faça um homem de bem. Então essas palavras, elas vão recheadas de vibrações positivas, o que a gente não vê muito hoje. Até porque perdeu-se esse hábito nas nossas casas, e os nossos filhos, eles estão tão interligados à internet, que se o pai falar isso, ele nem lembra que ele está lá ligado com o olho no celular ou no tablet, etc. E os pais também.
Quantas vezes o filho precisa de falar com o pai e ele está ocupado resolvendo as questões profissionais, as questões sociais, respondendo mensagens e sempre diz, deixa para lá, outra hora eu lhe atendo e vice-versa, não é? Muitas vezes o pai quer conversar com o filho se tranca lá. Hoje a gente não senta mais ao redor da mesa para fazermos a refeição juntas, para agradecer. Cada um toma a sua alimentação em locais diferentes, em momentos diferentes. E quando tem a oportunidade, eu sempre cito isso nas minhas conversas, de estarmos juntos numa mesa fazendo uma comemoração, fica todo mundo isolado, juntos, mas isolados, porque todo mundo só olha para o celular. Chega no restaurante, antes quando a gente não tinha internet no próprio celular, era um sufoco se a gente parasse num restaurante que não tivesse Wi-Fi. Alguém já dizia, não vamos ficar nesse não, vamos para outro que tenha Wi-Fi, porque se não tiver Wi-Fi ninguém vai se sentir bem ali, porque todo mundo precisa estar lá conectado. E essa conexão, que é uma coisa maravilhosa, por isso que nós estamos aqui nos conectando nessa hora, nessa live, mas mal utilizada é altamente prejudicial. Ela é muito útil, bem utilizada. E é um mal utilizada, como tudo na vida, como o dinheiro, por exemplo. O dinheiro bem utilizado, ele desenvolve o progresso, atende às necessidades do ser humano, mas se ele é utilizado para comprar armas, para comprar drogas, ele destrói o homem. Então não é o dinheiro em si, não é os meios sociais em si que são bons ou ruins. O bom uso dele é excelente e imprescindível nos dias de hoje, mas o mau uso traz grandes prejuízos. Isso tira a atenção das pessoas. E é muito desagradável quando alguém está conversando com a gente e a gente está lá no celular, não é? Que não dá nem atenção. Quando a pessoa termina de falar, a gente levanta a cabeça. Oi, o que foi mesmo? Quer dizer, é uma falta de respeito, de ética. A gente não olha mais no olho, a gente não cumprimenta. Até os cumprimentos são assim, chega e dá uma pancadinha na mão do outro, faz assim, mas não cumprimenta mais, não faz aquela troca de energia. Porque eu sempre digo que um abraço, um aperto de mão é um passe que você toma, porque quando você abraça, você está ali com sentimentos de bem, de felicidade para o outro. E aí o texto do Evangelho continua quando ele diz assim: dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda. Nós falamos do que estava na direita. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitaste. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, não te demos de comer, com sede, não te demos de beber, sem teto e sem roupa, doente ou preso e não te assistimos. Ele então responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com essa assistência a um destes mais pequeninos, deixaste de tê-la para comigo. E aqui vai uma observação com relação a esse texto, da postura do rei, não é? Esse rei, Jesus se referia a Deus. Nós sabemos, como já falamos, que tudo isso é uma forma simbólica, representativa, pedagógica para ensinar uma lição. E quando ele diz aqui, afastaste de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Aí nos chama a atenção aí a questão do fogo eterno. Sempre se pregou a ideia de salvação e de maldição eterna, de inferno eterno. Mas a doutrina espírita ela veio nos auxiliar
pautada nos evangelhos de Jesus, que não é bem assim. O texto ele foi escrito, como já falamos, numa época, numa linguagem, e precisa de uma outra interpretação. Se Deus nos colocar, porque erramos, porque não cumprimos com a nossa missão aqui na Terra, no inferno eterno, para sofrer eternamente, onde é que está a sua justiça? Então reflitamos sobre isso. A gente precisa interpretar o que é que está nos evangelhos, né? Preparado para o diabo e seus anjos. Quem é o diabo? E aí a gente sabe de toda aquela história do Lúcifer, aquele anjo que se rebelou contra Deus. Quer dizer, o indivíduo era bom, era puro, era anjo e virou diabo. É outra questão também que na doutrina espírita a gente, ou seja, a doutrina espírita nos esclarece. O espírito ele não regride. Tudo isso são histórias simbólicas para que o homem entenda e compreenda e saiba interpretar. Né? Teve uma época onde não se entendia o processo e teria que se usar essa linguagem, que aparentemente de forma errada, mas de uma forma chocante, porque cada um aprende de acordo com a sua necessidade espiritual, e o ensino tem que ser de acordo também com o seu estado evolutivo. A pessoa muito rebelde às vezes precisa de ir na marra, no supapo, né? E aquelas que já são mais brandas, muitas vezes basta uma conversa. Por isso que existe a punição nas leis civis para aqueles que são mais difíceis. Mas, nesse caso aí, Deus não ia ter um concorrente, o Satanás. Nós sabemos que diabo, na doutrina espírita, não existe. O diabo pode ser eu se eu começar a fazer coisas ruins, coisas diabólicas, como a gente chama, não é? Mas, coisa diabólica, ou seja, coisas ruins, coisas desagradáveis, mal ao próximo, mentir, roubar, faltar com a ética, ser aquela pessoa que provoca dificuldades no meio onde ele vive. Por isso que às vezes a gente escuta pessoas dizerem: minha casa está um verdadeiro inferno, ou seja, ninguém se entende, tá? Aquela falta de Deus, falta de amor, falta de fé, falta de conhecimento do bem, da caridade. E aí, para a gente transformar a nossa casa num céu, é só começar a exercitar todas essas coisas. Como a gente escuta pessoas dizer: eu vivo no céu, lá em casa é uma tranquilidade, me dou bem com meu marido. Ou a esposa diz: o esposo diz, eu me dou bem com a minha esposa, com meus filhos, com minha sogra, com meus vizinhos. Então eu vivo num céu. Às vezes a pessoa escuta isso. Por quê? Porque você procura conviver com todas essas atitudes que te faz bem. Você já chegou no estado evolutivo. Mas aí, depois dessa ligeira explicação, né, a gente continua aqui o texto. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Nós já sabemos que não existe suplício eterno que contraria a lei de justiça. A justiça do homem tem limite, imagine a de Deus. Mas aí vem o item 2 desse texto do Evangelho, muito interessante. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: O que é que está escrito na lei? E resposta: o que é que leis nela? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a si mesmo. E aí Jesus responde: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. E aí outra coisa interessante, Jesus ele não dava uma resposta assim. Eu perguntava: o que é isso? Jesus disse: é aquilo. Não. Ele nos levava a refletir e nós tirarmos as nossas próprias conclusões. É o que a gente deve fazer na casa espírita, nos nossos templos: ler, interpretar, entender nos estudos em grupo, para que todo mundo possa ter um entendimento
do conhecimento das leis divinas. E aí Jesus contou, nesse momento, porque o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse que um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu no poder dos ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que passou um levita, passou um sacerdote, e ninguém fez nada. Depois veio um samaritano, que era um inimigo daquela tribo, se apiedou dele, desceu do seu cavalo, foi lá, fez os primeiros cuidados e levou até uma estalagem para tratar daquele cidadão. E aí Jesus disse: quem desses três te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. E aí Jesus aproveita e diz: então vai e fazem o mesmo. Está lá em Lucas 10, 25 a 37. Que possamos, meus queridos amigos e irmãos, espelhados nesse texto, nesse ensinamento, fazermos o mesmo que Jesus nos ensinou. Desejando a todos e a todas muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade. Um grande abraço.